Não é a melhor luz, não tô com o microfone, não é a minha melhor versão. Tá o cachorro latindo lá fora. Não é a circunstância perfeita para fazer esse vídeo para você, mas a essência, ela é verdadeira. Então, se a essência é verdadeira, o motivo daquilo acontecer é genuíno, é real, é relevante. Então, eu estou aqui para te servir, para trazer destacar um versículo aqui da Bíblia que é maravilhoso, que é muito conhecido, mas muitas vezes pouco compreendido por nós, que está em João capítulo 14, verso 6, que diz assim: Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Então, Jesus está falando aquilo depois de uma pergunta, né? Os discípulos ali viviam com ele, aprendiam com ele, viam a face de Deus Pai através de Jesus e viam os milagres, os ensinamentos, as palavras que saíam da boca de Jesus com tanta autoridade. Então, eles viam ali um mestre perfeito. E durante esse tempo que Jesus esteve na Terra, eles foram aprendendo, foram chamados para aprender e para olhar mais de perto aquilo que Jesus estava entregando ao mundo. E aí Jesus diz assim, Tomé perguntou assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E aí que Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, muitas vezes a gente escuta esse versículo e diz, tá, Jesus é o caminho, eu acredito em Jesus, eu gosto de Jesus, eu acredito. Então, tá, mas um caminho, não adianta a gente saber que existe um caminho, a gente precisa conhecer o caminho, a gente precisa buscar aquele caminho, para que a gente então ande nesse caminho e encontre a vida e a verdade. Vivemos em tempos tão confusos, tão assustadores, com tantas notícias pesadas e muitas vezes sem esperança. E se a gente buscar resposta nesse mundo aqui, nas circunstâncias que se apresentam, a gente não vai encontrar, a gente pode encontrar respostas momentâneas, distrações, coisas que nos aliviam, mas aquilo vai passar, vai se esvaziar, o efeito da anestesia vai passar e a alma vai se inquietar novamente. A alma vai pedir por alimento novamente. A alma vai ficar vazia novamente. E se a alma não se enche em Jesus, ela vai estar sempre sedenta, colocando outras coisas no lugar que não encaixam, que não correspondem àquele espaço vazio. E Jesus já nos disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A gente recebeu o dom da vida do Senhor, Ele nos deu o dom da vida, nós nascemos, crescemos, estamos aqui. E isso é dom de Deus, Deus está nos dando esse sopro de vida. Por mais que a gente cuide da saúde, por mais que a gente faça tudo que a gente pode fazer, a gente sabe que não é isso que garante estarmos vivos aqui respirando. Então já por isso precisamos agradecer ao Senhor, né? Pessoas podem estar em momentos de tanta tristeza que não conseguem nem agradecer o ar que respiram porque gostariam de nem estar mais respirando. Então, a gente entende que atrás desse ar, atrás dessa vida visível, existe uma alma, existe o espírito, existe aquilo que nos conecta puramente com o nosso Pai Celestial. E o que vai revelar a nós o caminho da vida, o caminho de como viver, é Jesus. Como que Ele vai revelar isso? Eu amo Jesus, eu acredito. Tá, mas o Senhor, Ele é revelado, a pessoa de Jesus, que reflete o Pai, como Ele diz aqui, ó, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto.
Então, no fundo, nós resistimos a crer que Deus, o perfeito, o Pai, já se revelou em carne através do seu Filho Jesus, que testemunhou em vida, em carne e osso, o caráter de Deus. E nós somos feitos, conforme diz a Bíblia, a imagem e semelhança de Deus. Então nós somos a imagem e semelhança do Pai. Nós fomos feitos para ter os mesmos atributos e caráter. E lá em Gênesis, na queda, né, com Adão e Eva, nós caímos da perfeição que o Senhor nos criou. E na queda, fomos separados de Deus. Mas existe aquele que reconciliou-nos com o Pai, que é Jesus Cristo. Olha o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 3, no versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente não vê, né? Eu não pequei, quem pecou foi lá Adão, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem existia. A gente tem essa forma de pensar, mas se a gente pensa no contexto espiritual do nosso interior, das nossas inclinações, né? Quantas vezes a gente sabe o que é certo de ser feito e não faz? Quantas vezes somos convencidos de fazer algo que não é tão puro porque o mundo age assim? Quantas vezes você já não burlou alguma coisa porque é um jeitinho que tem que ser feito? Não tem jeito. Então, dentro de nós há sim uma impureza de querer agir conforme a nossa justiça e não debaixo da justiça de Deus. Aqueles que declaram que creem no Senhor, que já dizem, né, já se dizem cristãos, muitas vezes você se diz cristão, mas você não vive pela fé. E se a gente não vive pela fé, a gente não crê que Deus está no controle. Se eu tenho medo, e deixo esse medo me dominar, porque olha, a gente vai ter medo, a gente vai ter sentimentos que são humanos, né? E para sempre, porque nós somos humanos. Mas através de Jesus a gente consegue acessar o que há de divino em nós, as capacidades que o Senhor já te deu e que Jesus já nos reconciliou com o Pai. Então nós temos isso em nós, mas a gente precisa abrir mão, como a palavra diz, se arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas inclinações e fazer aquilo que agrada a Deus. Então, voltando aqui à parte que Jesus fala, eu sou o caminho, e você fica, tá, mas como que eu vou saber esse caminho então? Através da palavra. A palavra de Deus revela o caminho que é Jesus, revela a vontade de Deus, revela aquilo que ele vai te trazer vida. As palavras que existem nos salmos, que são orações, cânticos, os ensinamentos que existem em provérbios, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam do que Jesus veio fazer, de que Jesus fez na terra, o que Jesus disse, quais foram os testemunhos, as testemunhas oculares do Senhor Jesus, de como o anjo comunicou a Maria que ela estava grávida do Espírito Santo, esperando o Salvador. Então, a palavra conta tudo. E nós precisamos estar, então, nesse caminho. E como que você caminha, né? Você dá passos. E os passos, não adianta você querer garantir todos os passos. O passo é um passo de cada vez. Então, a cada dia, a cada amanhecer, a cada anoitecer, você percorrer esse caminho através dos seus olhos, que decodificam as palavras que estão escritas na Bíblia. E por mais que você veja pregações, vídeos, hoje em dia a gente tem acesso a tanta coisa, né? Tantas aulas no YouTube, tantas pregações, tantas mensagens, tantas explicações. E isso é maravilhoso, mas isso não pode substituir o seu momento a sós com o Pai, com Jesus, através da palavra escrita. Ao ler, quando a gente lê, a gente medita. Quando você está lendo uma frase, um texto, você não tem como pensar em outra coisa. Se você começa a pensar em outra coisa, você interrompe a leitura.
E nós estamos muito... a gente está muito destreinado, né, do momento silêncio, secreto, aparentemente sem fazer nada, que é o momento da leitura. E quando você, então, não apenas ler algum livro, né, algum texto, mas você lê a palavra de Deus, aquilo então é mais profundo ainda. Então você está num momento em que você escolheu, você determinou para que você desse ali 10, 20 minutos do seu dia de entrega à leitura, ao entendimento, à rendição, a saber que a gente não sabe nada, que a gente precisa ser alimentado no Espírito todos os dias, assim como a gente precisa se alimentar todos os dias para ter energia, né? A gente precisa se hidratar todos os dias, coisas que precisamos fazer todos os dias, assim também o Espírito carece de que todos os dias seja alimentado. Então, quando a gente entende isso, e isso é revelado pelo Espírito Santo, a gente compreende isso de uma forma fundamental e não uma dica, e a gente pratica isso, a gente pode começar a colher os frutos de um hábito em obediência ao Espírito Santo de Deus, que está te chamando através desse vídeo, através de alguma coisa que você já ouviu e está sendo confirmada agora, ou que você vai ouvir agora e depois vai ser confirmado, ou daquilo que você já vem sentindo no seu coração. Com certeza esse vídeo não te encontrou à toa. Se você está aqui até agora, essas palavras estão falando com o seu interior. E muitas vezes as preocupações da vida, né, as contas para pagar, aquilo que aquela matemática que não fecha, aquele dinheiro que entrou que não cobre as coisas que precisam ser pagas, as preocupações com os filhos, com a vida, com você mesmo, com a saúde, com a sua família, seja qual for a preocupação que você estiver vivendo agora, a gente sempre tem algum desafio, sejam períodos mais leves ou períodos mais intensos, mas se a gente não para, silencia, reconhece que a resposta já foi tentada e ela ainda não veio, a gente precisa recorrer aos segredos do Espírito, aos segredos do Espírito. E o único que pode contar esses segredos para você é aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que está te dando fôlego de vida agora. Ele é que tem as palavras de vida eterna. Em algum momento Pedro diz assim: Jesus, para onde que eu vou se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde eu irei? Então, quando a gente se cansa de procurar respostas em todos os lugares e não encontra, a gente se rende a entender que as respostas vêm primeiro no Espírito. E ainda que você não veja resultados práticos da tua busca espiritual, é o teu espírito, é o invisível que está sendo forjado, fortalecido, construído para o plano que Deus tem para você. Nós fazemos planos, mas é o Senhor que dá a resposta final. Nós fazemos planos e devemos fazer, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. É Ele que sabe os planos que tem para você. É Ele que sabe os planos que tem para mim. E não são planos de mal. Às vezes a gente tem, né, essa confusão de achar, se eu não cuidar de mim e deixar nas mãos de Deus, talvez eu sofra porque a gente no fundo acha que Deus não sabe. Porque no fundo é falta de fé, a gente não crê. A gente crê muito mais naquilo que a gente vê. Mas se a gente não alimenta o que a gente não vê, a gente realmente fica com pouco repertório para poder crer no Pai, no invisível, naquilo que não se mede, que não mensura, aquilo que é espiritual. Então, na manhã de hoje, o Senhor já tem colocado no meu coração e nós estamos aqui não é para se encher e ter aquilo retido com a gente. A gente precisa passar adiante. Isso é um mandamento do Senhor, é uma palavra de vida. Isso é para o nosso próprio bem. É para nossa. Não é que a gente está servindo o outro
perdendo e o outro ganhando. A gente está ganhando também. Quando a gente deixa Deus usar a nossa vida e passar adiante aquilo que é Ele, que é dele, a gente é cheio daquilo que a gente verdadeiramente precisa. Então eu espero que essa palavra tenha te encontrado hoje e que o Espírito Santo tenha encontrado morada no seu coração. Que você possa se render verdadeiramente à verdade. Quando um dia eu procurava muitas respostas e eu tinha muitos culpados para os meus problemas, encontrava respostas externas, me ressentia e resistia a ser ministrada pelo meu Pai Celestial, eu vivia perdida. Alguns momentos de encontro, mas momentos frágeis, nós somos frágeis. Sem o Senhor, a gente não fica de pé verdadeiramente. A gente não entende a vida verdadeiramente. A gente não entende para que a gente está aqui. Então, quando de fato o Espírito Santo, porque isso não foi de mim, quando o Espírito Santo tirou as escamas dos meus olhos e me fez enxergar aquilo que eu precisava ver, o sentido das coisas tomou outra proporção. Problemas continuam a existir, desafios continuam a existir. Pelo contrário, muitas vezes quando a gente começa a se render ao Senhor, muitos problemas aparecem, porque não é que eles existiram por causa disso, é porque você enxerga. E aí quando você enxerga, você precisa tomar o teu lugar de responsabilidade sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre o daqui para frente, entendendo que o que você escolheu, de certo ou errado, lá atrás, trouxeram consequências para o seu presente e que você, nesse presente, fará novas escolhas que vão impactar no seu futuro. Só que agora você tem um conselheiro, você tem o Senhor com você, você está no lugar de ser ensinada por aquele que conhece o futuro, por aquele que conhece essa vida, por aquele que é criador de todas as coisas, que criou o mar, o céu, a terra, as estrelas e tudo que há. O nosso Criador. Eu espero que você tenha um ato revolucionário nos dias de hoje, num tempo de tanto clamor à exposição, a gente ir para o secreto, a gente ir para o silêncio, a gente desligar tudo e dizer: ei, Senhor, fala comigo, porque o Senhor está no secreto. Em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus diz assim: quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, e aí Ele ensina a oração do Pai Nosso. Vai para o teu secreto, abre o teu coração, seja sincero, seja sincera com Deus sobre tudo aquilo que te aflige, sobre os teus maus pensamentos, sobre as tuas angústias, sobre as tuas ansiedades. Conte os teus segredos para Ele. Ele já sabe. Antes que a palavra chegue à nossa língua, o Senhor já sabe tudo que se passa. Mas Ele quer que a gente verbalize, que a gente tome consciência, que a gente reconheça, que Ele possa então atuar naquilo que você tem consciência. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é consciente. A fé é entendimento. A fé é busca para entender, não é algo que tira a sua capacidade de entender, não. Para se ter uma fé verdadeira, precisa se entender, compreender. Mas como você vai compreender algo se você não tem sinceridade diante do que se passa com você? Então seja sincera, honesta, fala com o Senhor, deixa Ele te responder, deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele abraçar a sua alma, deixa Ele ser seu Pai.